Ah, esse filme. Quando eu era criança, eu vi isso aqui tipo 1 milhão de vezes. Porque é isso que as crianças fazem. Elas assistem a mesma coisa uma vez, de novo e de novo. Aladdin era minha galinha pintadinha. E quando você assiste a mesma coisa, uma vez atrás da outra, chega uma hora que você repara nos detalhes. Ei, eu conheço esse cara aqui. É o monstro que sequestrou aquela moça e aí fez ela desenvolver a Síndrome de Estocolmo. Depois disso, a moça passou a enxergar esse monstro como um cara normal e viveu feliz pra sempre. Eu tô ligado nesse cara. Are you happy here with me? Yes. As animações da Disney adoram fazer esse tipo de coisa, adoram misturar um universo ficcional com o outro. Tipo em A Pequena Sereia. Nessa cena aqui, se você reparar no meio da multidão, tem os caras bem conhecidos ali no meio. É só olhar com atenção, um zoom ajuda. E aí, conseguiu ver? A Disney adora usar uma animação para fazer referência a outra, mas raramente essas aparições envolvem diálogos e algum enredo. É raro, mas acontece. Um bom exemplo está em O Rei Leão. Nesse filme tem essa cena aqui, em que o Scar se comporta como um babaca. E tudo bem, porque ele é um babaca mesmo. Sarabi and I didn't see you at the presentation of Simba. That was today? Oh, I feel simply awful. Mas aí a reação do Zazu é dizer isso aqui. What am I going to do with him? He'd make a very handsome throw rug. Zazu. Aí, em Hércules, tem essa cena. O Scar de fato virou um tapete. E isso é importante para a história do Hércules, porque não é raro que o Hércules seja retratado assim, usando uma pele de leão para cobrir a cabeça. O que, aliás, diz muito sobre a moda na antiguidade clássica, porque o Hércules cobria a cabeça, mas não cobria o resto. No filme da Disney, quando Hércules tira a pele do Scar, é como se ele estivesse rejeitando aquela aparência clássica. Aí, ele joga o que sobrou do Scar no chão e assim o Scar vira um tapete, bem como o Zazu tinha previsto. Só que o Scar está longe de ser o tapete mais importante da história da Disney. Esse lugar pertence a esse tapete aqui. Você tem muitas razões para invejar esse tapete, porque ele viveu, ou vive, eu não sei, uma vida muito mais longa e rica que a sua. Primeiro, o tapete foi retirado daquela caverna pelo Aladdin. Isso aconteceu num passado muito distante, tipo uns 1000 anos antes de Cristo ou mais. Porque junto com o Aladdin, esse tapete aqui conheceu o Hércules. Essa é uma cena de um episódio da série do Hércules, que tem um crossover. Se você tentar colocar os acontecimentos desses desenhos na linha do tempo do mundo real, aí a coisa pode ficar bem interessante. Porque a primeira representação dos 12 trabalhos de Hércules foi feita no Templo de Zeus, no ano de 457 a.C. Então, o Aladdin tirou o tapete da caverna antes disso. Depois, o tapete ajudou o Aladdin naquela treta com o Hércules. Milhares de anos depois, o tapete aparece de novo nessa cena do Corcunda de Notre Dame. É ele, pode olhar, tá bem ali ó, no cantinho da tela, pendurado no braço desse cara. E o cara tá até dando um tchauzinho. Aliás, nessa mesma cena, também aparece a princesa da Disney com síndrome de Estocolmo. Ela sim, ó, pode ver. A história do Corcunda de Notre Dame se passa no ano de 1482. Então, só até aqui, esse tapete já viveu uns 2000 anos e ele continuou acumulando idade. Esse tapete aparece de novo em A Princesa e o Sapo. E dessa vez tem alguém sacudindo a poeira dele. Um outro artefato da história do Aladdin também veio parar aqui nesse lugar, e isso só reforça a ideia de que há uma ligação entre os dois filmes. A história de A Princesa e o Sapo se passa precisamente no ano de 1926. Como eu sei disso? É só reparar nesse jornal aqui, ó, abril de 1926. Então, a essas alturas, esse tapete já tem tipo uns 2500 anos de idade. Não é à toa que tem alguém sacudindo a poeira dele. São mais de 2 milênios de poeira. Essa conclusão é incrível, mas não é a única conclusão possível se você considerar a hipótese de que todos os filmes da Disney estejam conectados.
Tem muita gente que defende essa ideia e, a partir dela, consegue formular teorias muito interessantes. Só que nenhuma dessas teorias nunca foi confirmada pela Disney. Será que essas teorias estão corretas? Eu precisava da resposta. Então eu subi a montanha mais alta e fui falar com a mulher mais sábia. As teorias sobre os filmes da Disney são a prova de que esses filmes conseguiram formar uma comunidade interpretativa ao redor deles. Comunidade interpretativa? Comunidade interpretativa é um conceito formulado por esse cara aqui. O Stanley Fish acreditava que nenhuma obra de ficção existe de maneira independente do seu público, porque ao redor de uma obra de ficção se forma isso que ele chama de comunidade interpretativa. Essa comunidade pode atribuir à narrativa uma série de significados. Esse professor aqui pode me ajudar a explicar. Means this. It's not the text that produces the reader. It's not the reader that produces the text, but it's the community that produces the reader, who in turn produces the text. Those three points, in other words, map the progress of his thinking on these issues. This does not, however, commit me to subjectivity, because the means by which they are made are social and conventional. Entendi. Quando os filmes da Disney acumularam milhões de fãs, esses filmes deixaram de ser obras feitas apenas pela equipe da Disney, porque quando os fãs interpretam os filmes e atribuem significados novos a eles, esses fãs estão transformando os filmes em coisas novas. Muito bem, é isso mesmo. Será que a minha teoria do tapete de 2.500 anos vai ser aceita por essa comunidade interpretativa? Olha, com todo respeito, mas essa comunidade já tem membros bem mais competentes que você na tarefa de formular teorias. Muito obrigado por compartilhar esse vídeo. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Nossos apoiadores podem ouvir um podcast exclusivo e também ganham artes. Muito obrigado, Daniele e Wagner, direto de Londrina.